Olá, meu irmão, minha irmã. Frequentemente nós nos vemos no dever de orientar, de esclarecer a respeito de algo que as pessoas que conhecem menos o Espiritismo, ou mesmo que sendo espíritas ainda, sem a base e a firmeza doutrinária, imaginam, né, a ingenuidade de pensar que os espíritos sabem de tudo, ou seja, todos os espíritos sabem de tudo, desencarnaram, então já estão sabendo de tudo, detentores de todos os conhecimentos. É bom que nós compreendamos que para tudo existe uma certa relatividade no que diz respeito também à evolução. Se existem espíritos superiores que tudo sabem, claro, dados por Deus, adquiridos, conhecimento permitido por Deus, existem aqueles pseudo-sábios que simplesmente acham que sabem, ou veem resposta para tudo, sem se importar se estão dando a resposta certa ou não. Então é preciso que nós tenhamos esse entendimento. Ser espírita não é ser fanático com relação ao plano espiritual, é realmente ter o conhecimento para fazer esse discernimento, essa diferença. Porque são muitos os que veem, propagam e divulgam revelações de espíritos dessa daquela maneira que até mesmo contrariam aquilo que os espíritos superiores ensinam. Por isso que nós sempre buscamos nas obras que possam nos orientar, através daqueles que têm o conhecimento, e nós estamos aqui com uma obra que chama-se Revista Espírita, de 1864, publicado por Allan Kardec, claro, e ele faz uma revelação aqui, nós temos uma revelação interessante, que é dizendo o seguinte: lá no item 17 aqui da Revista Espírita, né? Ele faz o seguinte: uma boa ideia, mais ou menos geral, entre as pessoas que não conhecem o Espiritismo, é crer que os espíritos, apenas porque são desprendidos da matéria, devem saber tudo e possuir a sabedoria suprema. E isto é um erro grave. Deixando seu envoltório corporal, não se despoje imediatamente de suas imperfeições. Só com o tempo se depuram e se melhoram. Então, observemos já aqui o que diz o codificador da doutrina espírita. Não é porque a pessoa deixou, o espírito deixou a matéria, já é o detentor de conhecimento. Não. Ele deixa, conduzindo consigo a bagagem de conhecimento que adquiriu nas várias encarnações, e então nós não vamos esperar que já tenham resposta para tudo. Fazemos as nossas orações, dirigimos a Deus, nosso Pai, e aos espíritos superiores, não resta dúvida. Mas quantas dúvidas nós temos e queremos a resposta de imediato através de qualquer espírito, interrogando, vamos ter realmente aquela prudência necessária e tudo que recebemos, mesmo sendo do plano espiritual, submetermos ao crivo da crítica. É isso que o próprio codificador da doutrina espírita tem nos ensinado e os mentores espirituais. Não importa que seja, submetamos, porque não é o título, o nome, o rótulo que vai identificar o nível do espírito, mas o que ele produz, o que ele diz. O apóstolo João muito bem deixou em sua epístola que, meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, porque nem todo espírito vem de Deus. Observemos bem uma, uma sabedoria importante para nós realmente refletirmos e pormos em prática. E continua então Kardec dizendo o seguinte: sendo os espíritos as almas dos homens, como há homens de todos os graus de saber e de ignorância, de bondade e de maldade, o mesmo acontece entre os espíritos. Entre eles há aqueles que são apenas levianos e brincalhões, outros que são mentirosos, trapaceiros, hipócritas, maus e vingativos, e outros, ao contrário, que possuem as mais sublimes virtudes e o saber em grau desconhecido da terra. Essa diversidade na qualidade dos espíritos é um dos mais importantes pontos a considerar, pois explica a natureza boa ou má das comunicações que se recebe. É preciso aplicar-se em distingui-las. Então, é uma observação muito importante. Importante nós aplicarmos esse conhecimento, essa orientação de Kardec, para saber distinguir o espírito bom, o espírito superior, no espírito malévolo, leviano, e um espírito imperfeito, ainda inferior. Nós todos temos que compreender que a lei do progresso se realiza gradativamente e o fato de nós desencarnarmos não há um milagre, um acontecimento, vamos dizer, relâmpago imediato de sabedoria, de conhecimento. Vamos acumulando conhecimentos até atingirmos a condição de espíritos superiores.
Então, em nossas preces ou as mensagens que recebamos, sempre tenhamos o cuidado, é essa orientação, de submeter na crítica, ao crivo da crítica. Saber porque uma árvore boa, como disse Jesus, uma árvore boa não produz maus frutos e uma árvore má não produz bons frutos. Observemos as orientações, a lógica, comparando nos ensinamentos doutrinários que recebemos através das obras da codificação e outras obras complementares, de Emmanuel, Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles e assim por diante. Então nós vamos deixar essa mensagem para reflexão, tendo em vista que muitos até passam a querer desacreditar no Espiritismo por causa de algumas ingenuidades de ditos espíritas que acham que todo espírito sabe de tudo. Então, muita paz, meus irmãos, e proveitosas reflexões.